Gravando. Pessoal, o nome da aula de hoje é O que a gente faz quando conquistamos o poder? É uma pergunta que eu começo fazendo para refletir com vocês. Beleza? Então vamos lá. Eu vou contar, para começar a nossa conversa, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que Platão contou. Alguém sabe aqui quem foi Platão? Hein, pessoal? Quem foi Platão? Quem foi Platão? Platão? Filósofo. Isso mesmo. Ele nasceu mais ou menos em que época? Século XVIII? Não, muito para trás. Muito mais. Não, passei não. Bom, enfim, ele nasce antes de Cristo. Ele foi discípulo de Sócrates e depois o Aristóteles foi discípulo dele. Isso, olha, rapazinho aí tá estudando. Perfeito. Então vamos lá. Platão conta uma história chamada O Mito de Giges. Giges era um pastor de ovelhas, era um homem muito simples, ele era honesto e tal, pai de família. E uma certa vez, Giges estava trabalhando ali no pastoril, e aí, nossa, falhou aqui a voz. E aí, aconteceu um raio, né? Um trovão, daí veio um raio. E esse raio fez uma cratera na terra, perto ali onde ele estava. E aí o Giges, muito curioso, igual a vocês, foi lá ver o que estava acontecendo. Aí ele viu que tinha uma cratera, assim, um buraco, né? E aí ele foi querer ver o que tinha nesse buraco. E aí desceu lá. E ao descer, ele viu um cavalo de bronze. Aí olhou para dentro do cavalo de bronze, viu que tinha um homem morto dentro. Dentro do cavalo. Era um cavalo grande, né? Não, era um cavalo, mas não era um cavalo de verdade. Era um cavalo mesmo feito por um artesão de bronze, né? Um cavalo de bronze. Sim. Aí ele olhou para a mão do morto, do cadáver, tinha um anel muito bonito. E aí ele pegou o anel e colocou no dedo. E saiu do buraco. Aí ele voltou para onde ele estava e resolveu mexer no anel. Quando ele virou o anel, ele percebeu que ele ficou invisível. Aí ele fica invisível. E aí o que ele pensou? Aí ele pensou assim, bom, todo mês tem uma reunião de pastores para fazer um balanço das ovelhas, né? E levar esse balanço para o rei. Eu vou querer ir levar o resultado da reunião para o rei. E aí ele foi para essa reunião. Chegando lá, eles mexem no anel e fica invisível. E aí ele percebe que ninguém percebe que ele está lá. E as pessoas falam dele como se ele não estivesse lá. Aí ele mexe no anel e aparece. Aí ele resolve, com a ajuda do anel, ele resolve convencer os pastores de que ele tem que levar o resultado da reunião para o rei, né? Ele vai ser o porta-voz dos pastores. E consegue. E vai, né? Leva a ata da reunião para o rei. Chegando no palácio, ele resolve fazer
O que, na opinião de vocês? Qual é a primeira coisa que ele faz? Quando ele chega no palácio? Mas ele foi invisível ou ele foi normal? Ele foi normal, mas ele tem um anel e o anel é poderoso. O rei não vai querer entregar, senão alguém vai tomar o anel dele. Então, nesse caso, ele fez o quê? Escondeu o anel? Não. Ele fez algo pior. Ele fez algo pior. Não, ele não ficou invisível, não. Ele matou o rei. Usando o poder do anel, né? Talvez ele tenha ficado invisível até chegar ao rei. Aí ele mata o rei. Depois que ele mata o rei, ele vai fazer um segundo ato. Na opinião de vocês, qual é o segundo ato que ele faz? Calma, ainda não. Antes disso, ele precisa fazer outra coisa. Eu não sei se o senhor nasce nessa década não. Você pensa legal o quê? Não, ele vai tomar uma atitude. Fala aí o que ele vai fazer, fala aí o que ele vai fazer. Então, ele vai conquistar a mulher do rei. Ele tá lá na safado. Ele vai conquistar a mulher do rei. Conquista a mulher do rei, e aí sim, aí o que vai acontecer depois disso? Isso, ele vai se tornar rei. Né? Resultado, aquele pastor, homem simples, honesto, né? Pai de família e tal, daquele pastor para esse agora, que se tornou rei, que matou o rei, que conquistou a mulher do rei e que se tornou rei, há uma distância muito grande. Né? Ou seja, o Giges, que é o nosso personagem aqui, ele conquistou o poder. Claro que o método pelo qual ele conquista o poder é um método que um autor italiano chamado Maquiavel, esse autor, ele chama de método criminoso de tomar o poder. Né? Só que o Maquiavel vai escrever isso no século XV. E o Platão está escrevendo isso muito antes de Cristo. Né? Então, a questão que eu coloco aqui para vocês e aí é quando começa a nossa conversa. A primeira pergunta que eu faço para vocês é assim: com quem a gente pode comparar o pastor Giges, né? Assim, qual a figura brasileira de nome conhecido que a gente poderia comparar com a atitude do Giges? Marcola? Pode ser, né? Depende. Eu não conheço muito a vida dele, mas pode ser. Mas dentro da política, a gente poderia comparar com quem? Mas os outros podem opinar também, pessoal. Vocês não conseguem, assim, pensar no nome? Não. Pensar no nome? Eu vou vir na política, né, professor? Oi? Eu vou vir na política, né? Que fez besteira igual o pastor Giges fez. Todos os políticos que passou, fez besteira. Mas todos são iguais?
Não, não é assim. Me fala um presidente que não rodou. Ah, tem muitos, muitos. Pelo amor de Deus, é o pior. O João Goulart, Os caras deu R$ 1 milhão de reais lá na frente dele, assim, eu acho que é roubado, é isso. pessoal, a questão não é nem roubar, pessoal. A questão é outra, é muito maior do que isso. Né? Aqui, vamos pensar no pastor Giges. O que é pior nele? É o fato de ele ter tomado a coroa ou é a atitude dele? Porque se ele tomasse a coroa, pessoal, e se tornasse um bom rei, tudo bem. Mas o método pelo qual ele tomou a coroa é que é o problema. Né? Essa é que é a grande questão. Se ele não tivesse matado o rei, se ele não tivesse conquistado a mulher do rei, se ele tivesse se tornado rei por outros métodos, né? Porque na época existiam outros métodos. Guerreiros, na época, poderiam se tornar príncipes. Né? Eles poderiam. Existia isso. Você é um guerreiro, né? Ali da realeza, da corte, e pelo fato de você ser um guerreiro muito reconhecido, que pelo fato de você ter muitas conquistas, dependendo do momento, né, ali da realeza, você poderia se tornar rei. Né? Mas tudo bem, então vamos deixar de lado essa questão com quem que a gente pode comparar os Giges, né? Vamos deixar essa pergunta de lado. Agora vamos para outra questão. A pergunta é, se você, né, você, eu, enfim, se você se tornasse, se você conquistasse algum poder, você agiria igual ao pastor Giges? Pessoal, pode falar, pessoal. Não deixa só ele falar, que ele já falou muito. Que você é um cara participativo. Pode falar, pessoal. Você agiria igual ao Giges? Sim? Por quê? Não, só não roubaria a mulher do rei, isso daí é para poder falar de casa. Agora matar o rei do carro. Mas você acha correto você, pelo fato de você ter um poder, você vai... Mas você acha que o rei também não tem poder, não? Se ele mandar o guerreiro dele para cima de alguém, os guerreiros vão obedecer. Isso é poder, professor. Mas é um... Mas é sem palavras. Não, calma. Calma aí. A questão é, você precisa... A questão é, você precisa cometer crime para chegar ao poder? Porque, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. O fato de ele ter um anel, ele já conquistou o poder. Ele já tinha o poder. Literalmente nas mãos dele. Ele não precisava ter se tornado rei. Ele poderia fazer muitas coisas com aquele anel, sem precisar se tornar rei. Mas o que tinha na cabeça dos Giges? É a segunda pergunta que eu faço. Isso! Ela matou a charada. Ganância, pessoal. Ele já tinha poder, gente. Ele já tinha poder. Mas ele tinha ganância. É igual, muito igual aos nossos empresários. Eles são muito poderosos, mas eles não se conformam com o que têm. Né? Então, o Giges representa muito bem, e aqui entra a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Com quem podemos comparar Giges? A gente pode comparar Giges aos nossos mega empresários. Mas veja,
Eu não estou falando daquele empresário ali da esquina, que tem uma padaria, ou daquele empresário que tem um barzinho. Não estou falando desses. Eu estou falando do dono do Banco Itaú. Eu estou falando do dono da Sadia. Eu estou falando de mega empresários. Esses não se conformam com o que já têm. Eles querem cada vez mais ter. E o pior, às custas de quem? Às custas dos trabalhadores, né? A gente pode comparar os Giges a esse pessoal. Então, o Giges, pessoal, ele já tinha poder, né? Mas, como ela disse, a ganância o levou até o palácio e o fez cometer crimes. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer discordar de mim? Não? Bom, então, vamos terminar aqui.